O episódio começa com o Dr. Steven, um geneticista brilhante, cuja pesquisa em nanotecnologia tem o potencial de acabar com doenças cancerígenas, reescrevendo a estrutura celular dos corpos para remover elementos malignos ou destrutivos. Ele demonstra sua pesquisa na Universidade de Claiborne, mostrando a transformação de uma água poluída, repleta de doenças, em uma condição saudável após sua intervenção. No entanto, a narrativa se desenvolve quando a solução proposta por Steven, os nanobots, uma pequena máquina capaz de curar qualquer doença ou imperfeição no corpo humano, começa a levantar preocupações. Enquanto Steven está extremamente orgulhoso de sua criação e acredita plenamente em seu trabalho, outros, como o Dr. Norman, questionam sua ética e arrogância. Dr. Norman, contrastando com Steven, expressa sua preocupação com a atitude arrogante e irresponsável do colega. Ele adverte Steven sobre os perigos de comparar-se a Deus e enfatiza a necessidade de seguir as regras, destacando as consequências negativas que a conduta imprudente de Steven já trouxe ao departamento. Apesar das advertências de Norman, Steven permanece confiante em sua pesquisa e nas potenciais recompensas financeiras que ela pode trazer. Ele argumenta que, se sua pesquisa for bem-sucedida, a universidade poderá lucrar significativamente. Assim, o episódio levanta questões éticas e morais sobre o uso da tecnologia para curar doenças e os riscos associados à arrogância e falta de responsabilidade na busca pelo avanço científico. Mais tarde, naquele dia, ele paga uma visita ao Dr. Katzman sobre uma dor persistente nas costas. O médico vem com um resultado de raio-x e diz que os testes indicam uma massa em sua região pélvica, declarando especificamente que é osteosarcoma. O mundo de Andy desaba depois de descobrir que ele está enfrentando uma forma maligna de câncer pélvico, que o matará em aproximadamente 1 ano, ou o deixará sem os membros inferiores através de cirurgia. Desesperado por uma solução para essa notícia horrível, ele pressiona Steven por mais informações sobre seus agora bots, e fica consternado ao descobrir que o projeto nunca permitiria testes em humanos sem testes rigorosos, nem mesmo em um paciente terminal, por medo de potenciais processos judiciais. Com Judy já planejando o resto de suas vidas de casados com entusiasmo, e literalmente não havendo mais nada a perder, Andy entra furtivamente no laboratório de Steven durante a noite e se injeta com os nanobots. Os resultados são quase instantâneos. Dentro de 3 dias, seu tumor reduziu significativamente, dando-lhe um novo sopro de vida e veracidade. O médico fica atordoado com a recuperação repentina. Os benefícios não acabam aí, quando ele acorda uma manhã e descobre que não precisa mais de seus óculos para melhorar sua visão. Animado, Andy vai até seu amigo Steven e conta a ele sobre o sucesso dos nanobots. Steven, no entanto, fica contra a imprudência de Andy, apesar de suas ousadas afirmações anteriores sobre provavelmente estarem prontos para testes em humanos. Steven está furioso porque Andy colocaria ele mesmo e suas vidas e carreiras em risco. Embora Andy acredite que nada iria acontecer de errado, mostrando a ele uma cicatriz que sarou depois de 20 anos, Steven fica preocupado com o impacto que os nanobots podem ter na saúde de Andy e sobre a possibilidade de ele ir à prisão por usar uma droga não testada em outra pessoa. Andy diz a Steven para não se preocupar porque ele se injetou sem o seu conhecimento e, portanto, não é responsável. Andy afirma que ele poderia ser uma prova viva de que nanobots funcionam e abrir o capital, mas Steven diz que Andy será expulso da universidade por adulterar um alto projeto de pesquisa prioritário e provavelmente será trancado em algum centro médico não identificado, com agulhas enfiadas nele para o resto da vida, com medo do que os nanobots poderiam potencialmente fazer com ele. Steven imediatamente exige que eles sejam desligados, mas Andy se recusa, dizendo que ele se sente melhor do que nunca em toda a sua vida e que os nanobots estão protegendo-o, mantendo-o saudável. Ele teme que, se eles forem desativados, haveria um risco do câncer retornar. Andy diz a ele que não há maneira de deixar a Steven desativá-los e simplesmente aproveite a oportunidade de comprovar que suas pesquisas são um sucesso. Eles finalmente chegam a um acordo juntos e executam mais testes para registrar os benefícios e comportamentos dos nanobots. Os nanobots não apenas melhoraram sua visão e removeram a cicatriz, mas também curaram o câncer de Andy.
melhorando sua saúde de muitas outras maneiras também, tornando-o mais enérgico e ativo. Steven inicia uma série de testes para descobrir exatamente o que os nanobots são capazes de fazer. Andy está submerso em água e incapaz de respirar, mas os nanobots de alguma forma o mantêm vivo e ele foi capaz de prender a respiração debaixo d'água por pelo menos 7 minutos. Testes microscópicos de uma maior distância e esforços físicos mostram que ele pode se movimentar mais rápido e mais duro do que nunca. Ao colocar a mão no queimador Bunsen, ele causa uma queimadura grave, mas os nanobots reparam a pele danificada em segundos. Andy expressa sua gratidão aos nanobots e a Steven por melhorarem sua vida. No dia seguinte, ele vai correr com sua noiva Judy e quase não sente cansaço, surpreendendo quem o conhecia como fraco demais para continuar com ela. No entanto, seu aumento de resistência e virilidade começam a preocupar Judy, que se sente machucada enquanto eles fazem amor, suspeitando que ele esteja envolvido em algo. Judy deixa seu apartamento com pressa no dia seguinte. Andy acorda para descobrir que os nanobots presentearam-no com um conjunto de brânquias em seu pescoço, permitindo-lhe respirar completamente debaixo d'água. Ao ver isso, Steven está encantado e horrorizado com o desenvolvimento. Ele tenta expulsar os nanobots do corpo de Andy, mas suas tentativas falham, pois os nanobots não aceitam seu comando. Andy é instruído a ir para casa e dormir para ver se eles desaparecem na manhã seguinte. No entanto, na manhã seguinte, os nanobots cresceram um novo par de olhos nas costas de Andy. Momentos depois, Steven acorda em seu apartamento e testemunha a nova descoberta. Ao descobrir isso, Andy grita de horror. No laboratório, Steven tenta bloquear a frequência da porta lógica para que os nanobots não consigam se comunicar entre si, mas isso não funciona. Andy sugere opções ridículas como veneno ou radiação para desativá-los, mas Steven diz que isso só o mataria. Incapaz de se mostrar próximo aos nanobots de maneira convencional, Steven tenta encurtá-los usando choques elétricos de alta intensidade, tecnicamente seguros e regulamentados adequadamente. Ele usa uma máquina de efeito que eles usam para tratamento de choque elétrico para segurança e prossegue com o plano. Steven planeja dar a Andy apenas o suficiente de corrente elétrica direta para perturbar os nanobots. Ele explica que só vai doer por alguns segundos e dá a Andy um objeto para morder, a fim de impedir que ele engula a língua enquanto recebe o choque. Na primeira vez, há uma diminuição significativa nos nanobots no corpo de Andy, conforme mostrado no computador. Ele repete o processo pela segunda vez e, finalmente, uma última tentativa para removê-los completamente. No entanto, a última tentativa quase mata Andy, levando-o à parada cardíaca, antes de os nanobots o reviverem de volta à vida. Logo depois, Andy acorda e pergunta a Steven se o plano deles deu certo, mas Steven diz que os nanobots ainda estão dentro dele. Embora o processo tenha sido retardado, os nanobots já começaram a se duplicar, e é apenas uma questão de tempo até que eles voltem com força total. Andy sugere fazer o choque elétrico novamente, mas Steven discorda, temendo que Andy seja muito fraco para outra dose de eletricidade e relutante em submetê-lo a mais choque elétrico com medo de matá-lo. Steven encoraja Andy a não desistir e promete encontrar uma maneira de vencer os nanobots. No entanto, Andy começa a achar que morrer não seria tão ruim. Em seu apartamento, Andy de repente engasga enquanto come uma refeição e seus medos e desespero aumentam quando sua audição se torna sobre-humanamente aguda. Quando o telefone toca, é Judy quem liga, perguntando a Andy onde ele esteve. Ele mente, dizendo que estava na universidade, e recusa o convite dela para ir à sua casa, visivelmente apavorado. Depois da conversa, Steven chega ao apartamento de Andy para verificar como ele está e fica chocado ao descobrir que os nanobots protegem o corpo de Andy de ameaças externas e internas, incluindo uma variedade de águas-vivas. NIMS e costelas adicionais, os nanobots aparentemente estão colocando uma barreira para Steven. Depois que Steven diz a ele para se vestir e se encontrar no laboratório, Steven conduz uma varredura de raio-x e vê que os nanobots dobraram a proteção ao redor da cavidade do corpo de Andy. Andy, em uma tentativa desesperada de acabar com sua tortura, pega uma faca e aponta para seu estômago. Steven tenta impedi-lo,
sugerindo que eles ainda podem buscar ajuda de outros cientistas ao redor do mundo. Mas Andy não quer passar por isso ou ser lembrado por sua noiva Judy como uma aberração. Ele pede desculpas a Steven e se esfaqueia. Poucos segundos depois, a faca começa a sair do corpo de Andy, indicando que os nanobots o reviveram novamente. Andy, desesperado para morrer devido à sua condição física atual, pede a Steven para acabar com sua tortura, sugerindo que ele aumente a voltagem da eletricidade para matar os nanobots, que os tornariam incapazes de montar uma defesa. Steven é, em última análise, incapaz de desativar ou remover os nanobots, e Andy concorda em ser bombardeado com uma dose letal de corrente elétrica para destruí-los. Steven, com o coração partido, aperta o botão que mata Andy com eletrocução. Ele então retira as amostras restantes dos nanobots, destruindo-os um por um e queimando seu laboratório junto com todas as evidências do evento. Algum tempo depois, Judy está no apartamento de Andy pegando suas coisas e acidentalmente deixa cair uma moldura com uma foto deles juntos. A cena final mostra a noiva de Andy, em luto, cortando o dedo na foto quebrada, e a ferida cicatriza instantaneamente, implicando que pelo menos alguns dos nanobots se espalharam para Judy durante a relação sexual. Ao longo de milhões de anos, o homem se tornou o próprio modelo de animal, mas adverte para não alterar o que a natureza demorou tanto para forjar, ou correr o risco de ser queimado pelos próprios fogos da criação. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Um forte abraço e fica com Deus.